Iniciada séculos atrás, as penas de morte seguem punindo as pessoas que desobedecem às leis impostas em sociedades ao redor do mundo. E elas não são executadas todas da mesma forma, pois cada país conta com sua maneira cruel de realizá-la. E esse foi o motivo da gente trazer para vocês hoje as 6 piores penas de morte do mundo. Esse é o canal Entendeu? E esse será o nosso tema de hoje. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. E agora, vamos ao vídeo. Em sexto lugar, injeção letal. Um método que é muito utilizado no mundo é esse procedimento, que consiste em aplicar por via intravenosa e de maneira contínua uma mistura de produtos químicos que fazem a vítima ir a óbito minutos depois. Falando assim, essa parece uma sentença de morte não muito cruel. Entretanto, muitos são os casos onde os enfermeiros acabam aplicando a anestesia de maneira errada. Sendo assim, ela não faz muito efeito e dessa forma, o preso que estiver sendo executado vai ter muitas dores, sofrendo até o fim, sentindo seus órgãos parando de funcionar, seguida de uma agoniante e sofrida morte que fará ele pensar em todos os seus erros cometidos. Essa pena, um tanto dolorosa, é executada ainda hoje em países como os Estados Unidos, a China e Vietnã. Em quinto lugar, apedrejamento. Se em nossa sexta colocação já houve dor e sofrimento, aqui nós veremos ainda mais, pois na Somália, um país africano, os habitantes locais praticam a pena de morte que foi inventada há mais de 2000 anos, pois por lá ainda é existente e legalizada a morte por apedrejamento, e essa pena é geralmente realizada em praça pública, servindo de exemplo para as pessoas que pensam em realizar algum ato condenável. E por lá, as infrações que podem levar a essa pena são muitas, como por exemplo, assassinatos, terrorismo, espionagem, blasfêmia, caso o indivíduo venha a desistir da religião islâmica e adultério. Sendo assim, os habitantes locais devem pensar muito bem em seus atos cometidos, para não serem apedrejados. Países islâmicos, como os Emirados Árabes, o Iraque, a Arábia Saudita, entre outros, ainda praticam essa sentença de morte. Entretanto, lá não é bem uma pena, pois nesses países, os casos acontecem fora do contexto judicial, sendo executados pelos cidadãos. Em quarto, câmara de gás. Quando falamos em câmara de gás, imediatamente vem em nossa cabeça os crimes cometidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, onde eles colocavam os judeus, ciganos e outros diversos povos nas câmaras de gás, matando milhares de pessoas em pouco tempo, fazendo uma carnificina sem precedentes. Entretanto, não é dos alemães comandados pelo Terceiro Reich que nós viemos falar hoje, pois nesse caso, a pena é executada por policiais do mundo atual. E eles fazem isso com homens fora da lei, que cometeram os mais diversos crimes, e segundo os juízes, não mereciam um julgamento que acabasse com uma sentença menos cruel que essa. Essa pena, com certeza, é uma das mais temidas do mundo, pois o condenado acaba morrendo sem sofrer um dano corporal sequer. Uma morte sem armas, pancadas ou contato corporal, apenas com o preso fazendo o que sempre realizou em sua vida, respirando. Os locais no mundo atual que ainda executam essas sentenças estão espalhados pelos Estados Unidos, pois somente alguns estados nesse país ainda executam tal pena de morte. Em terceiro lugar, enforcamento. Outra pena de morte que é feita desde a antiguidade são os famosos enforcamentos, onde os infratores têm o pescoço preso por uma corda e logo após, o local onde eles estão pisando simplesmente se abre, fazendo o condenado ficar preso pelo pescoço, indo a óbito imediatamente. Essa sentença, apesar de ser antiga, é o segundo método mais comum de pena de morte no mundo, e são diversos os países que ainda utilizam dessa sentença de morte para dar fim aos criminosos das suas sociedades. Entre eles, podemos citar aqui os Estados Unidos, a Índia, o Japão e o Iraque. E os crimes que fazem os infratores receberem essas penas são vários, como por exemplo, os estupros,
assassinatos, tráfico de drogas e o terrorismo. Crimes esses que são considerados hediondos, portanto, recebem uma sentença que é tão horrível quanto. Em segundo lugar, decapitação. Que a Coreia do Norte pode nos surpreender com as suas bizarrices, isso não é novidade para ninguém. Entretanto, agora você vai se impressionar mais uma vez, pelos motivos que fazem os infratores desse país passarem por uma das mais cruéis penas de morte, a decapitação. Afinal, no país de Kim Jong-un, você é estritamente proibido de falar mal da família do líder norte-coreano, e caso isso aconteça, você poderá ser decapitado. Isso também acontecerá caso você venha a discordar do sistema do governo, ou também se desrespeitar os símbolos nacionais, e até mesmo o simples fato de acessar um site sul-coreano pode levar o infrator a perder a cabeça. Outro país que também utiliza dessa sentença é a Arábia Saudita. Entretanto, nesse caso, eles executam a pena em pessoas que contradizem a religião local, e são aqueles que praticam atos homossexuais, roubam, fazem bruxaria ou difamam a fé islâmica. E em todos esses casos, a pena brutal é executada. Em primeiro lugar, cadeira elétrica. Mesmo com todas as práticas impiedosas que falamos até aqui, é difícil achar uma que se equipare ao sofrimento que a cadeira elétrica pode trazer, pois nessa pena, o criminoso fica sentado e amarrado na cadeira. Sendo assim, ele está impedido de se mover. Após isso, são colocados em sua cabeça e em uma parte inferior do seu corpo os eletrodos, ou seja, fios que conduzem a corrente de energia, fazendo ela percorrer por todo o corpo do condenado, para que o resultado esperado venha a acontecer. Esse resultado é a morte do criminoso. Mesmo após décadas em rigor, ainda hoje essa é uma pena muito questionada pelas pessoas, pois o sofrimento do indivíduo é muito grande, já que a pessoa não morre instantaneamente. Sendo assim, ela fica algum tempo sentindo todas as dores que as correntes elétricas causam em seu corpo. Uma morte com altos níveis de crueldade. E essa pena ainda hoje é executada por alguns estados dos Estados Unidos. E não são raros os casos onde alguns juízes norte-americanos determinam que a única pena cabível para um determinado crime é somente essa. Mas e aí, entendeu? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. E claro, nos siga no Instagram, lá nós temos ainda mais conteúdo para você. E agora eu fico por aqui, até a próxima!